Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz daquele que era, que é e que vem esteja com você, esteja com toda a sua família. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, sábado da 15ª semana do Tempo Comum, dia 19 de julho, e é com muita alegria que nos encontramos para assim partilharmos a palavra de Deus, refletindo o Evangelho de Mateus no capítulo 12, versículo do 14 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grande multidão o seguia, e ele curou a todos, e ordenou-lhes que não dissesse quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis que meu servo que escolhi, o meu amado, no qual ponho a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o carniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que se faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, podemos perceber que o evangelista Mateus é breve e dramático. Com poucas palavras, afirma que os fariseus se reúnem para planejar a morte de Jesus. O que Jesus havia feito de errado? Os fariseus notaram que ele, desde o início, era bastante liberal ao interpretar as tradições. Mas, que isso? Jesus sabia que essas tradições se havia tornado assim carga pesada para o povo. Certos sacrifícios forçados não podem agradar a Deus. É na liberdade que cada um demonstra o seu amor sincero. Se cumpre a lei porque é obrigado onde está a virtude, né? Se cumprimos a lei porque somos realmente obrigados, onde está a virtude? Por isso é que Jesus cita o profeta Oséias. Quero misericórdia e não sacrifício. Porque também Deus é um Deus de misericórdia e não um tirano pronto a castigar o mínimo deslize no cumprimento de qualquer lei. Jesus é o servo do Senhor, está a serviço do Deus misericordioso. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, em Jesus Cristo, as profecias se cumpriram e o Antigo Testamento é um pré-anúncio da sua missão aqui na Terra. Perceba que toda a Sagrada Escritura tem como figura central Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido e Redentor dos homens. Por isso, meus irmãos, queridas irmãs, ele próprio reconhecia os acontecimentos que lhe era desfavorável como prova para que a vontade do Pai estava assim realizando. Até o fato de ser perseguido e de ser objeto da ira dos fariseus que não entendia as manifestações dos seus milagres e prodígio no meio das multidões, dava-lhe o entendimento de que tudo caminhava assim como fora anunciado pelos profetas. Aí então se reportava às Escrituras e falava dele mesmo, dizendo: ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Jesus tinha plena consciência de que seria rejeitado pelos homens e que teria que passar pelo sofrimento por causa dos seus pecados. Porém, ele esclarecia, denunciava e anunciava o reino de amor, revelando assim ao mundo a face do Pai. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, mesmo injustiçado, Jesus não desistia de perseguir o seu caminho, de prosseguir o seu caminho para conquistar a salvação da humanidade. Jesus é sempre fiel ao plano do Pai. Assim também precisamos entender e proceder quando fomos perseguidos e humilhados no seguimento de Cristo. O servo de Deus é acossado, mas não desiste de sua missão. Então veja que o sofrimento, as perseguições
por causa do reino de Deus, são para nós sinais de que estamos fazendo a sua vontade. Por isso, não precisamos reagir, nem tampouco nos ofender e discutir, mas, muito pelo contrário, devemos colocar a nossa esperança e cultivar o ardor e o entusiasmo, pois assim estaremos sendo soldados de Cristo. Meus irmãos, queridas irmãs, e você, como tem enfrentado as dificuldades de ser um cristão autêntico? Você costuma discutir com as pessoas que ainda não conhecem o caminho, a verdade e a vida? Em quem você tem colocado as suas esperanças? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para que o nosso único desejo seja de estar em comunhão com Ele, para que, com Jesus, saibamos definir em cada circunstância a melhor maneira de agir, a melhor maneira de se tornar instrumento em suas mãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a todos vocês, meus irmãos, queridas irmãs, um santo e abençoado sábado, e que desça sobre vocês e sobre a sua família a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo.